Uma vez lido, não dá pra desler. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho, vou mostrar para vocês alguns livros, então, que eu li e me marcou tanto, mas tanto essa leitura, a sensação foi tão boa de ler aquele livro que eu gostaria de esquecer aquela história para poder ler de novo do zero. Aí você fala, mas Luigi, não seria o caso de você voltar e ler de novo? Não, porque a experiência da primeira leitura, ela é muito marcante. A gente pode fazer uma segunda leitura, uma terceira leitura, que eu acho que vai ser diferente, vai apresentar camadas que talvez a gente não tinha visto, né, trazer coisas nas quais a gente não tinha pensado na primeira leitura, e às vezes até um pouco mais profunda, mas aquela sensação, aquele prazer de descobrir aquele livro pela primeira vez, não se repete. E veja, gente, não estou falando quais são aqui os melhores livros da vida, os melhores livros de todos os tempos. Não. São livros que me criaram uma sensação que dificilmente não, eu não vou ter, vai ser impossível ter de novo. Desde já eu falo que é uma lista muito particular minha, do meu tipo de leitura, do meu gosto, e eu não quero aqui cagar regra pra ninguém, tá? Eu só tô falando dos livros que mexeram comigo. Inclusive, eu te aconselho a fazer a mesma coisa aqui nos comentários. Vamos comparar? Eu vou falar sobre os meus livros, você pode falar também. Aqueles livros que, né, deixam aquele gostinho tão bom, aquela sensação tão boa que a gente diz assim, é por isso que eu leio, é por isso que eu gosto de ler, por livros assim que eu gosto de ler, sabe? Mas antes de apresentar a minha lista, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações, dar um like, né, assistir a mais vídeos, ver playlist e, né, ajudar a gente o máximo que puder. Para você não custa nada e para a gente é de um enorme valor, porque faz com que a gente possa continuar sobrevivendo aqui na plataforma. Bora lá, o primeiro livro é Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu já reli esse livro, acho que mais 2 vezes ao longo da minha vida, mas é a minha primeira leitura ali em 2006 para 2007, já faz bastante tempo, né? Foi um negócio assim que me tirou do prumo, assim, eu fiquei encantado com aquele livro, eu me diverti com algumas coisas, eu chorei com algumas coisas. Então, aquela sensação eu não tive de novo nas outras duas. É claro que nas outras duas leituras que eu fiz, eu percebi o quanto o Gabriel Garcia Marques é genial, de quanto aquele livro é bem escrito, né? Eu gostaria, inclusive, de voltar a ler agora. Não sei quando eu vou ler, mas gostaria muito de ler novamente. Mas nenhuma dessas leituras vai substituir a primeira, aquela da descoberta. Então, esse é um dos livros que eu guardo a sensação de ter sido imensamente feliz enquanto eu li. No sentido contrário, não de ser imensamente feliz, mas de ter a profunda consciência de que nós somos seres finitos, é o livro As Intermitências da Morte, do José Saramago. Eu li em 2006, eu me lembro bem porque eu tinha acabado de entrar como estagiário numa biblioteca pública da cidade de Maringá, onde eu morava antes, e e lá muitas pessoas os estagiários eram todos grandes leitores, né? Eu estava na faculdade de letras e eram todos grandes leitores. E as pessoas, o Saramago era um nome que passava já ali por todo mundo. E o pessoal falou: "Ó, você precisa ler Saramago". E eu me lembro que esse livro me chamou a atenção pela sinopse e eu fui ler. E eu sofri horrores lendo aquele livro, porque ele fala muito sobre a necessidade da morte, né? E de como a morte é importante para a sociedade, para a regulação das questões sociais, porque um planeta com pessoas que não morrem, desde que o ser humano existe até quando ele continuar existindo, é impossível, né? De que a morte ela é importante, inclusive, para o sistema, para a saúde de uma sociedade. Nossa, eu me lembro de ter momentos assim que eu sofri imensamente lendo, eu pegava muito ônibus naquela época, eu ficava no ônibus olhando para fora, né, imaginando aquilo, falava, caraca, que sensação, né? Então eu queria, não que a sensação fosse boa, mas é uma sensação de despertar para a vida, para coisas às quais eu talvez não fosse muito desperto ainda, embora eu tivesse já
mais de 20 anos. Não é à toa, né, gente, que Saramago e Gabriel Garcia Marques são dois dos meus escritores preferidos da vida. O terceiro livro eu ainda não reli, mas eu li ele recentemente, não faz tanto tempo assim, que é o Stoner, do John Williams, e eu fiz resenha dele aqui. Gente, se você não leu esse livro ainda, leia. Mas assim, leia se for o momento para você. É um livro lento, é um livro de mergulho psicológico no personagem, que é esse Stoner. É um negócio tão lindo e tão fatal, que eu não sei nem descrever. Eu acho que é um dos livros que mais conseguem descrever a experiência humana, o que é ser humano. Eu acho que a literatura tem esse poder, né? Ela consegue, de mais variadas maneiras, mostrar o que é humano. Mas eu não sei porque eu acho que o Stoner ele consegue captar o máximo que a gente consegue, e que é possível de captar a experiência humana na Terra, né? Então, assim, é um negócio absurdo. Para mim, é um dos grandes livros do século XX. Outro que eu li recentemente aqui, fiz resenha, e talvez um dia eu volte a ler, porque o livro é recente, o livro é lançamento, assim, vamos dizer, mas talvez daqui a alguns anos eu volte a lê-lo, mas eu acho que eu não vou ter a mesma experiência da primeira leitura, que é o livro A Árvore Mais Solitária do Mundo, da Mariana Salomão Carrara. Eu acho esse livro tão magnífico, tão maravilhoso, porque a gente tem... Se você não viu a resenha, vá lá, corre lá ver a resenha. É um livro onde tem 4 narradores, e são 4 narradores que não são humanos. É uma árvore, é um espelho, é um carro e é uma roupa de proteção para quem vai trabalhar com lavoura, com jogar veneno em lavoura. E eu achei tão gostoso ler aquilo, descobrir o livro daquele jeito que eu fui descobrindo, sabe? Entendendo a linguagem de cada personagem. Eu ficava emocionadíssimo e outros momentos eu dava gargalhadas, né? Você pode achar que eu sou louco, mas às vezes eu gargalho muito lendo um livro e às vezes não é uma situação engraçada. Eu gargalho muito de felicidade de estar entendendo algumas construções, entendendo ou degustando algumas coisas que para mim são riquíssimas na literatura. Sim, eu gargalho de louco lendo o livro. Gente, cuidado com esse booktuber aqui, que ele falta um parafuso nele. Então é um livro que eu gostaria de ler pela primeira vez de novo, porque a sensação é incrível. O quinto livro dessa lista, eu nem sei se ele deveria estar aqui, porque eu acho que eu consigo saborear novamente todas as vezes que eu leio. Eu acho que foi o livro que eu mais li na vida junto com Dom Casmurro. Não sei quantas vezes, mas porque durante alguns anos eu dei aula desse livro para o ensino médio, que é o Dois Irmãos do Milton Raton. Eu acho esse livro uma preciosidade imensa. Eu acho esse livro um dos preferidos da vida. E a sensação que eu tive lendo pela primeira vez foi arrebatadora. Mas eu acho que um pouco dessa coisa arrebatadora se reproduz nas outras leituras que eu fiz, e se eu pegar ele para ler agora, eu vou sentir de novo um pouco daquilo. Então eu tô roubando um pouco, mas vocês viram que merece, tá? Merece, tá nessa lista. Um outro livro agora que mexeu comigo, e eu fiquei meio mal, tá, gente? Por uma semana, mais ou menos. É sério, não tô mentindo. Foi também na época que eu era estagiário da biblioteca, e que eu li o livro Cemitério, do Stephen King, que também tinha o título de O Cemitério Maldito, né? Agora ficou só o Cemitério. Em inglês é Pet Sematary. E foi minha primeira leitura de King. Foi talvez, eu acho que minha primeira leitura de um livro de terror. Eu li King depois e eu adorei ler King, gostei da maior parte dos livros do King que eu li. Tanto que ele é um dos escritores que eu mais li até hoje. Mas aquele livro, nenhum me deixou mal daquele jeito. Eu fiquei, sabe, reverberando os sentimentos daquele personagem. Para quem não leu, gente, leia, é um livro muito legal do King. É a história de uma família que vai morar na beira de uma estrada. Eles, no fundo da mata ali onde eles moram, tem um cemitério de animais. E o gatinho morre, eles vão lá enterrar o animal. Só que tem um cemitério ali de um povo indígena, que é um solo um pouco, é, é, sei lá, a presença do mal ali, e tudo que você enterra ali volta à vida, né? Então enterra-se o gato, enterra-se gente. Então, assim, é o livro que mexeu demais comigo. Tá entre minhas 3 leituras preferidas do King, né? Para mim, as 3 melhores leituras que eu fiz até agora do King foram, além do Cemitério, foi o Iluminado e o It, né? E é um livro que eu gostaria de ler de novo,
para ter essa sensação de horror, né? Para quem gosta de terror e tem essa sensação de horror, que não é boa, tá? E muitas vezes não é boa, mas aquilo reverbera na gente e o livro provocou isso em mim. Outro livro que eu resenhei recentemente aqui é o Judas, do Amos Oz, que também me causou sensações profundas aqui. É um livro que trata de questões delicadas, está ali entre Israel e Palestina, né? Solução de dois estados, e o que é certo e errado, né? Uma democracia, as crenças, o pertencimento à terra. O livro é de uma tristeza imensa, mas é um dos livros mais lindos que eu li na minha vida. Sem sombra de dúvida, sem. Tenho certeza que eu não vou me arrepender nunca de falar isso. É um dos livros mais lindos que eu li na minha vida. E eu acho que se eu for reler esse livro, eu não vou ter mais aquela sensação de descobrir pela primeira vez e aquilo de arrancar a lágrima da gente, sabe? O oitavo livro da lista é o On the Road, do Jack Kerouac, que é um livro que eu já percebi que ou as pessoas gostam muito ou elas não se conectam nem um pouco com o livro. E esse é o livro que é considerado o livro da geração beat, né? Geração ou beatnik, que é uma geração de contracultura que veio antes dos hippies nos Estados Unidos, ainda ali no final dos anos 40 e durante todos os anos 50. O livro é baseado muito em fatos reais, né? O autor trocou os nomes e eles estão ali na contracultura, pegando carona na estrada, né? Não tendo domicílio fixo, pegando empregos aqui e ali e viajando o país e não tendo, tentando, na verdade, de alguma maneira, quebrar com aquela coisa do pós-guerra, de você comprar uma casa no subúrbio, ter um emprego digno e formar uma família. Eles não queriam nada disso, tinham uso de substâncias ilícitas, tinham liberdades sexuais e trabalhavam só para poder sustentar a comida e as bebidas e substâncias ilícitas que eles usavam. Eram grandes aventureiros. Foi o livro que mexeu com a cabeça de muita gente, né? Francis Ford Coppola quis adaptar o livro, comprou os direitos, acabou não fazendo. Quem fez no final foi o Walter Salles Jr. Foi o livro que ajudou com que o Bob Dylan saísse de casa e se lançasse na carreira musical, fosse para a estrada e se tornasse um cara de sucesso. Então é um livro que mexeu muito comigo. Eu já reli 2, 3 vezes. Inclusive, li esse livro com uma experiência muito legal. Eu fui para os Estados Unidos em 2012, 2013, e eu fiz uma viagem de ônibus da costa leste à costa oeste, ida e volta. Andei 12 mil quilômetros de estrada, lendo On the Road na estrada. Então, assim, parando por cidades que eles viveram, né? São Francisco, Denver, entre outras cidades, além de Nova York. Então, foi uma experiência linda, assim, né? De ler o livro de novo, né? Estando nos locais que o livro, né? A cena se passa. Então, é também um livro que eu acho que entra para essa lista para mim pelo significado que ele tem. Não é uma lista de livros da minha vida, mas é perto disso, né? Eu tô pensando aqui agora porque todos esses livros estão entre os meus preferidos de alguma maneira, né? Ou pelo menos a maior parte deles. Então, eu acho que não são listas tão diferentes assim. Se eu for fazer uma lista de livros preferidos da vida, é uma lista que não vai fugir tanto dessa lista aqui. Tá, vou mudar um pouco a lista. Vou trazer um livro que não tá entre os meus preferidos da vida, mas aquele livro vira a página, sabe? Você quer saber muito o que vai acontecer, a história tá te levando, e são livros com plots e com spoilers que estragam. Então, se eu for ler de novo, eu não vou ter essa mesma experiência, porque eu já sei o que aconteceu. Que é o livro Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. É um livro que eu fui me conectando tanto com a história, eu fui entrando, assim, eu mergulhei demais na história, eu queria muito saber mais o que estava acontecendo ali. E ele não é, assim, um primor de um livro, que é um livro maravilhoso. Mas eu achei a narrativa muito bem feita, e essa experiência que eu tive com esse livro não vai ter de novo, porque eu já sei o que aconteceu tudo ali. Então, né, isso vale para muitos outros livros que têm essa pegada também, né? Mas eu gostei muito desse. E eu vou terminar aqui com um livro de uma escritora que eu gosto muito. Eu fui muito fã durante muito tempo na minha vida dela. Hoje eu leio muito pouco, mas eu tenho um carinho especial por ela, que é a Clarice Lispector. E o livro que eu vou falar aqui é Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres. Aconteceu um fenômeno muito maluco comigo com esse livro, porque quando eu li, eu fiquei extasiado com o livro, com algumas construções, com algumas reflexões, né? A Clarice tem essa profundidade nessas camadas aí
do inconsciente dos personagens, né? E eu fiquei maravilhado quando eu li esse livro lá para 2009, 2010. E depois, eu acho que em 2020 ou 21, se eu não me engano, ou um pouquinho antes, eu fui reler esse livro. E eu não achei tudo isso. Foi uma experiência diferente. Eu vi o livro com outro olhar, assim. Eu acho que isso acontece na vida da gente, né? Da gente depois ler e ver outra coisa. Eu não tô diminuindo a Clarice aqui, tá? Eu sou fãzaço dela. Eu acho que o Laços de Família talvez seja o melhor livro de contos da literatura nacional. Eu gosto muito de outros livros dela, mas eu não sei, não foi a mesma experiência. E não que eu tenha desgostado do livro, né? Mas foi uma outra coisa que foi uma outra leitura, me fez ver o livro diferente. E eu queria voltar e ter aquela mesma leitura lá do começo, da primeira vez que eu li. E isso não aconteceu. É isso, pessoal. Então foram aí os 10 livros que eu gostaria de esquecer para ler novamente, ter as mesmas impressões, as mesmas sensações que deixaram ecos em mim. Tem mais livros? Tem. Tem mais 10? Tem mais 10, tem mais 20, deve ter mais 30, né? Mas a lista aqui é só para fazer aqui um exercício, né? Para poder lembrar de algumas leituras que são muito marcantes, que transformam a gente e que no momento de leitura deixam a gente meio que em êxtase, quase num nirvana. Como eu já disse, eu peço para que você escreva sua lista aqui nos comentários e a gente vai conversando. E sem mais a dizer, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.